O avançado da hora, ele pede que a gente tenha estrita objetividade, então, assim, respeitando até a todos os presentes, eu vou tentar ser muito objetivo na apresentação. Eu acho que cabe muito mais aqui uma reflexão de como fazer acontecer toda essa proposta que foi apresentada. A gente conseguiu identificar claramente um processo muito bem estabelecido e de fato está, o processo do fórum, assim como aconteceu no Fórum Capixaba, ele aconteceu de fato, as empresas âncoras apresentaram as suas demandas e as ofertantes apresentaram as suas ofertas, as empresas fornecedoras. Então, assim, o que a gente veio atuar em parceria com todo o fórum, com todas as empresas participantes? Como desenvolver um sistema computacional, talvez até similar realmente com o edital de inovação para a indústria, ele é bem parecido em alguns casos, com a plataforma ITEC, que é outra plataforma do MDIC, em parceria com o MDIC. Então, assim, nós desenvolvemos uma solução computacional que, de forma análoga, traz para o mesmo universo de, se a gente quiser fazer uma gestão de projetos, a gente vai utilizar um software como o MS Project ou qualquer coisa similar. Ou seja, uma plataforma computacional para assessorar o que a gente aprende no PMBOK, que é lá o livro de gestão de projetos mais conhecidos. Aqui na área de inovação, o que a gente precisa entender claramente é que também tem métodos, processos, técnicas e ferramentas. Então, nosso objetivo aqui como empresa apoiadora, em parcerias de mão dadas com o IEL, aqui representado pela Fabiana, pela Mirelle, é dar para vocês, sejam empresas âncoras ou sejam empresas fornecedoras, a capacidade de ter esse processo todo subsidiado por uma ferramenta computacional. Porque, por exemplo, hoje, para a gente ter os dados, só como um exemplo análogo do fórum, a gente tem que olhar planilhas, documentos de textos, e aí sim fazer sumários. O objetivo nosso é, de fato, ter tecnologia a todo instante como um apoio para a execução do processo. Nós já tínhamos uma ferramenta computacional, até me apresentando, meu nome é Ramon Santos, eu trabalho na empresa Topos Informática como CIO, nós ficamos no Parque Tecnológico da Bahia e vivemos inovação a todo instante. Então, todo o fruto dessa inovação como estratégia de mercado, ele nasce de uma parceria executiva entre o IEL e essa empresa Topos, que foi uma cliente do IEL. Porque a gente precisava entender muito claramente como fazer a execução e gestão do processo de gestão da inovação. Entender que existiam essas tais métricas, métodos e processos. Por meio do Join, eu vou tentar passar rápido alguns slides, por causa do tempo, por meio da ferramenta Join, que é a ferramenta chamada de Tecnologia de Jogo da Inovação do IEL, nós identificamos todas essas características e, de fato, aprendemos a fazer gestão da inovação. Por muitas vezes, João e Del, eu sempre erro, e o Délio, eles colocaram a existência de um software de gestão para apoiar o processo. Internamente, após entender que nossa empresa precisava inovar, assim como toda a cadeia de petróleo e gás aqui colocada, nós desenvolvemos essa plataforma, executamos gestão interna da inovação, e uma palavra que não foi falada, eu gosto das palavras interessantes como Corporate Venture e como Open Innovation, mas eu acho que a palavra Open Innovation tinha que estar muito mais explicitamente apresentada aqui. Porque até parabenizar o pessoal da Braskem com a existência do Braskem Labs, o pessoal da Votorantim com a existência de um programa de Open Innovation. Então, todo o processo, e até a questão da Bahia Gás, até amanhã temos o resultado do edital de patrocínio a projetos, no qual nós estamos até concorrendo também, em Open Innovation, junto com a Associação das Baianas de Acarajé e a Universidade Católica de Salvador. A gente entendeu que, de fato, a essência cooperativista é necessária. E a gente desenvolveu a ferramenta para apoiar esse nosso processo. Gerenciar empresas, conectar empresas, definir as regras de restrição de acesso à informação adequada. Por exemplo, se eu colocar uma ideia e essa ideia tem propriedade intelectual restritiva, o software tem lá uma opção de cadastrar uma ideia restrita. Se a minha empresa ela é uma demandante, ela é a Petrobras, e a Petrobras ela não quer que a Shell veja os seus desafios, porque pode ser uma demonstração de fragilidade naquele nicho, o sistema permite a publicidade de desafios restritos. Então, assim, a gente evoluiu depois dessa parceria. Tá passando sozinho? Eu não apertei, eu acho que vou até deixar ele aqui sozinho, porque tá vivo. Então, assim, depois desse entendimento de como é
realização de oficinas, entendimento sobre os desafios, a questão de assessoria para a capacitação da nossa equipe interna, o que, se essa parceria evoluir ainda mais, nós podemos transcender para todas as empresas, utilizando a estrutura do IEL, utilizando o software da Topos, levar entendimento e capacitação de gestão da inovação para todas as empresas. Se eu não me engano, a Embasa, ela já teve um processo também, né, nesse sentido, uma empresa que tem uma característica como a Bahia Gás, por exemplo, então, assim, que entende e trouxe para dentro da sua estrutura uma capacitação por meio da tecnologia Join, em parceria com o IEL, agora fazer isso também por meio de um sistema. Tocar uma vez, hein? Pronto, isso aqui é só um exemplo do quão capilar pode ser a plataforma. A tecnologia Join, essencialmente, já atendeu muito mais de 40 empresas, acho que já 80 empresas, até pela nova rodada. Então, são algumas empresas que são empresas de pequeno porte, em sua grande maioria, mas que já entendem que inovação é necessária. Contrataram uma consultoria de inovação, tiveram essas expertises e muitas delas evoluíram como a própria Topos. Há 2 anos, nós aumentamos significativamente nosso faturamento. Estamos lá no Parque Tecnológico hoje como uma empresa âncora, tá? E aqui algumas organizações as quais já foram apresentadas. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, de fato, já entendeu que uma ferramenta como essa pode ser estratégica até para a própria Secretaria, assim como a gente vai executar dentro do FOP. Por que não ter um fórum de Ciência e Tecnologia também? Eles entenderam isso como algo bem provável. E diversas outras instituições, como a Procuradoria-Geral do Município, essa empresa que é uma empresa de São Paulo, nós já estamos lá, conseguimos transcender no caminho até meio inverso da inovação. Os relatórios de inovação mostram que o Sul e Sudeste são referência nesse sentido, Florianópolis em destaque, por exemplo, e a gente conseguindo da Bahia fazer treinamento para eles do que é inovação. Isso é um destaque bem interessante, essa aqui é a empresa que nós atendemos. A maior empresa de segmento de averbação de cargas. E aqui o Portal de Inovação é uma página extremamente objetiva. O Portal de Inovação, essencialmente, é um software computacional na internet, muito similar ao conceito que eu abri essa apresentação. Se a gente for fazer gestão de projetos, dá para fazer sem MS Project. A gente vai usar uma planilha, vai colocar colunas e linhas representando datas e tarefas e vai fazer a coisa acontecer. Porém, ao utilizar uma plataforma, a gente tem uma melhoria, diversos recursos que nos ajudam a conduzir o processo adequadamente. Então, por exemplo, como fazer o funil de inovação de fato? O que é o funil de inovação de fato? Como visualizar por meio de um relatório o funil de inovação? E essa ferramenta traz isso. Tudo num só lugar. Vamos estar aqui nesse primeiro quadro. Os desafios e as ideias, que são exatamente as demandas tecnológicas apresentadas pelas âncoras, e as ideias pelos fornecedores. Mas aqui, até eu queria fazer um adendo. A gente, para inovar, tem que fazer o que a própria estatística demonstra. Tentar, pivotar, acertar, errar, até realmente inovar. E algo que o software prevê, diferente às vezes do edital Sinai para a Indústria, que a gente lança uma ideia, que é muito positivo, a gente pegou um pouco disso, lança uma ideia, se ela não for aprovada, ela vai para o próximo ciclo. Então, é possível, continuadamente, em ciclos, melhorar a ideia. Como o nosso software ele não é explicitamente de uma instituição e ele pode ser contratado por diversas, e para a Rede Petro nós estamos cedendo uma quantidade significativa de licenças de uso, a empresa, internamente, a pequena fornecedora, pode fazer a sua gestão interna da inovação para gerar uma ideia entre seus colaboradores e essa ideia vir para o fórum. Então, a gente permite que todos os níveis, em parceria com as instituições, obtendo feedbacks, obtendo notas, porque a gente consegue fazer o processo de avaliação de forma similar na FAPESB. A gente contrata os consultores ad hoc, eles recebem as informações e os baremas de avaliação, avaliam e devolvem isso, talvez por e-mail, talvez em planilhas. O sistema permite fazer isso internamente. A gente define os critérios, as empresas âncoras definirão como querem avaliar as empresas fornecedoras e essas avaliações são registradas no sistema. Algo que a gente coloca de forma muito interessante é esse conceito aqui, ó. E isso aqui realmente é um diferencial. Todos os outros portais de inovação que vocês vão encontrar ao colocar a palavra portal de inovação no Google, não tem da mesma forma que nós temos gamificação. Porque muitas vezes a gente entra no processo de inovação, de gestão de projetos, de gestão de recursos humanos, seja qual for a gestão, e a gente não engaja nele. Por quê? Porque alguém vai passar algo para a gente que não é o nosso operacional,
E a gente vai ter que sair, às vezes, do operacional, ter um novo mindset para inovar. Então, todo o conceito do software, de pontuações, rankings, notas, badges, que são aqueles marcadores de nível alfa, nível beta, empreendedor máximo, empreendedor médio. Então, todos esses processos que a gente implementou no software, que são essencialmente gamificação, permitem um engajamento significativo. Na Topos, por exemplo, todas as sextas-feiras, nós fazemos um evento de integração e premiamos economicamente, folgas, brindes e financeiramente os inovadores do nosso processo. Então, veja que nesse exemplo, seria uma empresa fazendo sua inovação interna para estar, de fato, preparada a submeter uma ideia do porte de uma Petrobras da vida, que o porte de uma Petrobras da vida demanda. Então, assim, esse objetivo do software ser tão flexível não é apenas para dar ao FOP um sistema de registro de ideias e desafios. É, de fato, para criar uma cultura de inovação e empreendedorismo nas partes que estarão envolvidas. Isso é muito próximo, de fato, quando eu citei o caso da Braskem, quando a Braskem fez o Braskem Labs. Eles colocaram os seus desafios públicos, receberam ideias e fizeram a sua gestão. Eu não sei como foi a gestão interna. Talvez foi recebimento de e-mail ou cadastro no Google Formulário. Por que não utilizar uma plataforma como essa? Vocês vão ver que ela permite todo esse processo de forma muito simples. Essa é a tela do sistema. Essa apresentação ela foi prevista para 45 minutos. Eu vou tentar fazer, como empreendedor que sou, um pitch. E fazer bem menos, um pitch deck talvez de 10 minutos no máximo. Mas, assim, tem muita coisa a fazer. Nós nos comprometemos, Topos e El, a fazer um webinar, a fazer um vídeo na internet apresentando detalhadamente, tá? Fica esse nosso compromisso durante essa semana. Todas as partes interessadas aqui presentes e as que não aqui presentes terem 1 hora, ou até mais, se for disponível, 1 hora em média é suficiente para ver funcionalidade a funcionalidade. Porque esse software é para o FOP e pode transcender do FOP também. Inovação interna e Open Innovation. Essa é a carinha do sistema. Veja como a gente tentou trazer os conceitos apresentados pelo IEL de Kanban, do conceito de administração à vista, os desafios em quadros com post-its. A gente fez praticamente a mesma coisa, só que no mundo digital. Então, os desafios aqui são exemplos hipotéticos da Rede Petro. Aqui eu fiz um filtro pela Rede Petro, demonstrando inclusive a capacidade de que uma empresa inove em diversos contextos. Eu posso inovar internamente, eu posso inovar no contexto do FOP, eu posso inovar no conceito do segmento de fardamentos, eu posso inovar em qualquer contexto, o software tem essa capacidade plural, tá? Então aqui eu posso inovar usando aqui os tipos de inovação lá do manual de Oslo, né, que é um manual aí diretivo de inovação. Inovação organizacional, marketing, produtos, processos, estarão aqui quais? Os desafios de baixa complexidade, os desafios tecnológicos das âncoras, os desafios de como é que a gente pode tratar de demandas abertas, eu vou poder falar dessa forma, ou seja, os desafios serão apresentados como cards, aqui a tela expandida, né? Imaginei que a gente pudesse ter algum problema de resolução, como temos um pouco. Eu tenho o detalhamento de todo o desafio dentro do sistema, eu tenho como baixar de fato, aquele arquivo PDF que o João apresentou, que é de fato como detalha se é o edital, como por assim dizer, do programa, de forma muito similar no site da FAPESB. Se vocês acessarem aqui, vocês terão uma tela resumida e poderão baixar aqui por meio desse link também o arquivo. O software, em todo momento, tentou pegar as melhores práticas dos softwares pré-existentes e implementamos no nosso sistema. Então, após entender qual é a demanda de forma mais plena, há uma série de outros campos que podem ser adicionados aqui, eu vou submeter minha ideia. Aqui há uma barra de rolagem demonstrando que eu posso inserir as informações que a minha demandante apresentar. Eu vou inserir uma descrição e uma justificativa da ideia e colocar os arquivos anexos, mais uma vez, de forma similar à plataforma do Senai, que é aquele arquivo adicional. Se eu preciso escrever um micro TCC, porque a minha estrutura de patente demanda um entendimento maior, eu irei adicionar esse anexo, tantos quanto forem necessários. O objetivo principal do software é fazer com que o processo de avaliação, de publicidade das ideias e desafios seja muito mais claro. A gente entende que a inovação ela tem passos, ela não acontece de hoje para daqui a 1 minuto.
ela precisa que seja gerada uma cultura inovadora, precisa, de acordo com as estatísticas, que 20 nasçam para que uma dê certo. Então, o objetivo da gente é, de fato, dar publicidade às ideias, dar publicidade aos desafios, para que, naturalmente, as ideias sejam lançadas sempre com essa temática de como é que a nossa nova geração está acostumada a trabalhar. Rede social, vamos dar para eles isso. Instant Messages, vamos dar para eles isso. Então, assim, vocês vão perceber que o software, a todo instante, parece o Face, parece o WhatsApp, parece diversas soluções que isso transforma e permite um engajamento significativo, tá? Eu não vou entrar em muitos méritos, porque, de fato, não haverá tempo em relação às características de o que são as tags, o que é a especificidade da estrela, que é um destaque, e eu vou passar aqui para alguns dados. Mas eu trouxe essa tela especificamente, que está um pouco ruim devido à resolução, mas é o seguinte, de fato, o sistema tem a capacidade de executar todos os passos daquele fluxograma que foi feito. Então, se a demandante ela dizer que tem 15 passos até a contratação, o sistema permitirá a adição dos 15 passos com seus respectivos baremas e com seus respectivos avaliadores, dando atenção à possibilidade de que uma instituição de fomento, de que uma instituição de ciência e tecnologia esteja no processo. A gente pode cadastrar esses avaliadores adicionais que estarão cadastrados no sistema, que serão os nossos consultores ad hoc aqui, fazendo uma analogia, e eles irão avaliar. Então, assim, depois de um exaustivo processo de validação do software, de contato com a Rede Petro, de contato com o IEL, a gente entende que o software está realmente disponível para apoiá-los nesse processo. Tá? E aqui só uma demonstração de dashboard, que é uma tela de visualização dos resultados do processo, que foi o que eu falei também na abertura. Isso aqui sai no sistema num clique. Num sistema, como foi no caso do Fórum Capixaba, seria um pouco mais trabalhoso, como é em diversos casos. A própria plataforma Carlos Chagas, do CNPq, em alguns momentos é um pouco mais trabalhosa. A plataforma SIGA da FAPESP também, para que os relatórios apareçam, pode ser um pouco também mais trabalhoso. Aqui a gente tem um exemplo de engajamento, funil, desafios e ideias relacionadas e alguns dados estatísticos. Nossa empresa trabalha com uma metodologia de desenvolvimento ágil. Todo esse dashboard e algumas estruturas aí, a partir dele foram desenvolvidas de forma muito célere. Então, se por algum momento as partes interessadas no processo, todas as empresas de todos os portos presentes aqui, identificarem melhoria, há uma garantia significativa de entrega célere. O desafio que a Rede Petro apresentou para a gente quando nos convidou para ser parceiros foi: transformem o produto interno de vocês num produto de Open Innovation. E esse produto ficou pronto em 2 meses, se eu não me engano. E para finalizar, para que vocês entendam como é que é dentro do sistema. A gente tem o conceito de hub, que nesse caso específico será o fórum, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o sistema permite cadastrar quantos hubs vocês desejarem. Então, se eu quiser criar um hub de ICTs, hubs de IS, eu posso discutir ideias. E como eu disse também, eu posso dizer qual é o grau de restrição da informação ali dentro. Então, não obrigatoriamente a gente vai criar apenas um contexto aqui. O próprio fórum ele vai ter, de 79 empresas cadastradas, certamente nichos. Então, podem ser cadastrados diversos hubs, onde o papel da empresa gestora, seja a Rede Petro no caso do FOP, seja o IFBA no caso de um grupo de instituições de ensino, ele vai gerenciar o hub para que empresas que demandam, as nossas âncoras no caso do fórum, tenham lançados os seus desafios para que as ofertantes lancem ideias. Aqui só um exemplo de que um ofertante pode lançar ideia para qualquer desafio existente naquele hub. Então, assim, tentando fazer realmente esse conceito de pitch, estamos aqui, a Fabiana e eu, naturalmente, representando essas duas organizações, IEL e Topos Informática, onde o nosso objetivo, de fato, é desenvolvermos um produto para atender a necessidade do fórum, para gerenciar as ideias e desafios, todas as suas particularidades de geração de relatórios e controle do processo avaliativo, mas, individualmente, como empresa parceira, estamos aqui para poder transcender também. Então, se vocês tiverem interesse de como é que funciona, então, o processo de gestão de inovação, porque se eu quiser me certificar em gestão de projetos, eu faço com o PMI. Eu vou lá e tenho uma certificação nesse sentido. A tecnologia Join, ela tem a capacidade de dar para vocês também um conhecimento tão bom quanto
é uma instituição certificadora como a PMI, porque realmente nós poderíamos capacitá-los no processo de gestão da inovação e fazer com que toda a rede participante desse processo traga realmente a competência para que as ideias estejam melhor apresentadas, entenda-se o processo de funil de fato, como o manual de uso de certa forma apresenta, e vocês estejam mais qualificados. Naturalmente também todo o processo de assessoria para a utilização da ferramenta, que vocês já podem acessar hoje por meio do portal de inovação.com.br. É só colocar no Google ou colocar direto ao URL e vocês já vão poder encontrar e aí ter mais algumas informações. Reitero o meu comprometimento em nome da Topos do IEL, tá, em fazer esse contato por webinar. A gente tem aqui nesse momento o Walter Ribeiro, nosso CEO, e a Catrine, nosso comercial, que poderão, assim como a Mirelle, em nome do IEL, que poderão tirar algumas dúvidas, de repente trocar alguns cartões. E a gente tanto vai ser parceiro, o IEL vai depor, a Rede Petro vai nos demandar de assessoria, mas podemos sim transcender. Podemos gerenciar, orientá-los e realmente conduzi-los nesse processo de inovação. É isso em pitch. Valeu, obrigado.